Olá a todos. Então a gente vai iniciar o conteúdo do capítulo 5 da nossa apostila, do nosso livro digital, Redução de Distâncias, tá? Então, de fato, aqui a gente vai começar a ver, né, a aplicação dos conceitos que nós vimos aí até então, né? Os primeiros 4 capítulos eram de caráter mais introdutório à geodésia, né? E a partir desse capítulo 5, Redução de Distâncias, nós começamos a entrar de fato ali, né, em aplicações, né? Então, a geodésia aí aplicada a levantamentos, tá? Então, a primeira questão, né? Vamos supor que a gente tenha essa situação aqui de levantamento com estação total, né? Onde nós temos um ponto A com a estação total devidamente ali instalada, né? Um ponto B, né? Com um prisma refletor ali também devidamente instalado, né? Ambos nivelados e tudo mais, né? Para fazer então o levantamento desse ponto, né? Aqui no caso a gente está interessado somente na questão da distância, tá? Então a gente não vai ver agora aqui questões angulares. Então a gente vai se ater aqui apenas à questão da distância. Então, superfície topográfica, né? Então, os dois pontos A e B, o ponto A o ponto de estação, o ponto B o ponto a ser levantado, medido, enfim. E a gente sabe, né, que tanto a estação quanto o prisma refletor, né, eles serão nivelados, né, pela vertical, né, tanto do ponto A quanto pela vertical do ponto B, né? Então, a vertical de A na estação, a vertical de B no prisma, né? Então, nivelados ali em função da direção da gravidade, né? Bom, então a gente pode pensar o seguinte, né? Então, a gente vai ter a vertical do ponto A, vai ter a vertical do ponto B, e tanto o ponto A quanto o ponto B, eles estão ali a uma determinada altitude, né? Então, aqui embaixo, nós podemos considerar que está que seria ali a aproximação da superfície curva da Terra, né? Seja o geóide ou seja o elipsoide, enfim, tá? Aqui nós não estamos interessados tanto nesse rigor conceitual, né? O que importa é que tanto o ponto A quanto o ponto B estão ali na superfície topográfica, né? A uma determinada altitude, tá? Dessa aproximação da superfície da Terra, né? Então, seja geóide, seja elipsoide. Bom, o que acontece, né? A primeira questão é que a distância medida, né, de A para B, tá? Ela vai ser essa distância curva, né, ou torta, né, que eu coloquei aqui de forma exagerada, né, para fins didáticos, né? O que acontece? Vai ter ali os efeitos da refração atmosférica, né, temperatura, pressão e umidade, enfim, bem como a questão da constante do prisma também, né, do prisma utilizado, enfim, uma série de erros sistemáticos aí, né, que fazem com que essa distância, né, medida, né, ela tenha que ser corrigida desses efeitos, tá? Então, de forma exagerada aqui, né, a gente está colocando uma distância com, né, bastante curva, né, bastante torta aqui, para evidenciar a ação desses efeitos sistemáticos. Bom, uma vez que se corrige os efeitos ali da refração atmosférica, constante do prisma e etc., né, nós temos a nossa distância inclinada, né? Então, ou seja, a distância aqui, né, do ponto de referência da estação até ali o ponto de referência do prisma, né? Como em geral eles vão se situar em altitudes diferentes, né? Além da questão da própria altura da estação em relação ao ponto A, quanto à altura do prisma, né, em relação ao ponto B, enfim. Então, em geral, a gente vai medir essa distância inclinada, né, de A para B, tá? É isso que a estação total de fato mede, né, a distância inclinada, corrigindo ali os efeitos sistemáticos conhecidos. Bom, só que geralmente a gente vai estar interessado na distância horizontal, né? Como a gente já viu, né, anteriormente, né? Então a gente trabalha ali com um plano topográfico de referência, por exemplo, né? Então a gente vai ter ali a distância horizontal, né, de A para B, aonde esse plano, né, de horizontal, né, de referência, ele será formado, né, perpendicular, né, a 90 graus, tá, em relação à vertical do ponto A, né? Essa é a ideia. Vai ter um ângulo zenital aqui de medida, né, dessa visada de A para B, tá? E aí, em função da distância inclinada que foi medida e desse ângulo zenital, que é em relação à vertical, né, do ponto A, onde a estação foi instalada e nivelada, né,
a gente consegue obter a distância horizontal de A para B. Né? Distância horizontal vale o valor da distância inclinada vezes o seno desse ângulo zenital. Né? Então, vocês já viram isso, né, nas disciplinas anteriores, né? Enfim, então, com essa relação trigonométrica simples, né, em função da distância inclinada e do ângulo zenital medidos em campo, a gente obtém a distância horizontal de A para B, né, com a estação total no ponto A, visando ali o prisma, né, refletor no ponto B, tá? E essa distância horizontal, né, então ela é relativa aí a um plano horizontal que é perpendicular, né, faz um ângulo de 90 graus com a vertical do ponto de estação, tá? Bom, beleza. Aonde que entra a redução da distância aqui, né? O fato é que o ponto A tem uma determinada altitude de referência, né? Assim como o ponto B, né, também tem uma determinada altitude de referência, tá? Então, o que que ocorre, né? Se a gente considerar que a Terra é curva, tá? Essas verticais, né, a vertical do A e a vertical do B, elas não serão paralelas, né? E, na verdade, elas tenderão ali a se aproximar, né, ao centro da Terra, né? Claro que em função ali das diversas irregularidades do campo gravitacional e tudo mais, né? Enfim, elas não vão convergir para o centro da Terra, mas enfim, né? Via de regra aí, então elas tenderão a se aproximar, né, conforme a gente se aproxima do centro da Terra e se afastar conforme a gente se afasta do centro da Terra. Então elas tendem a ser divergentes, vamos assim dizer, né? Então, divergentes em relação saindo do centro, né, ou convergentes conforme a gente se aproxima do centro, tá? Em grosso modo, o que que ocorre, né? Essa distância horizontal, tá, de A para B, ela depende da altitude que eu encontro, né? Ela depende da altitude do ponto A, onde essa distância inclinada foi medida, tá? Por quê? Porque se a gente for considerar aqui, ó, a questão da vertical, né? Se nós estivéssemos ao nível do mar, né, e tivéssemos ali a mesma vertical, né, a nossa distância horizontal medida, ó, fazendo o ângulo aqui de 90 graus com a vertical, ó, seria essa daqui, que é essa distância em azul, né, distância horizontal reduzida ao nível do mar ou ao geóide, tá? Então, o que que ocorre? Em função da altitude do ponto de estação, eu vou ter uma distância horizontal, tá? Que será diferente da distância horizontal que eu teria, né, de A para B, caso o ponto de estação estivesse situado ao nível do mar, tá? Que é essa chamada distância horizontal reduzida ao nível do mar ou geóide, tá? Então, quanto maior a altitude, maior vai ser a distância horizontal entre os pontos, tá? Em função do fato da Terra ser curva, né, e consequentemente as verticais, né, dos pontos não serem paralelas, né? Então, quanto mais alto eu estou, né, maior vai ser a separação entre essas verticais, né? Consequentemente, maior vai ser a distância horizontal entre os pontos. Quanto mais baixo eu estou, quanto menor a minha altitude, menor será a separação, né, entre as verticais dos dois locais, consequentemente, menor será a distância horizontal medida, porque a distância horizontal ela é medida nesse plano, tá, topográfico, perpendicular, né, faz um ângulo de 90 graus com a vertical. Tá? Então, essa questão do não paralelismo das verticais, né, dessa convergência delas conforme a gente se aproxima do centro da Terra, enfim, acaba afetando o valor da distância horizontal que é medida. Tá? Então, a gente tem que fazer uma redução da distância aqui, em função da altitude. Quando? Em dois casos, basicamente, né? O primeiro e mais óbvio é quando eu estou interessado em levantamentos georreferenciados, né? Então, conforme a gente já viu, né, se eu quero obter coordenadas georreferenciadas, né, latitude e longitude, por exemplo, com estação total, então, obviamente, eu vou ter que considerar o efeito da curvatura da Terra, né? Eu vou ter que considerar aí a questão da Terra ser curva para tratar as minhas distâncias, né? Mas mesmo que eu não esteja interessado em um posicionamento georreferenciado, vamos assim dizer, né, eu quero trabalhar num plano local mesmo, arbitrário ali de um dado município, só que aquele município apresenta grandes desníveis, o que que acontece? Então eu vou ter diferentes planos topográficos de referência, cada ponto de estação estará numa altitude, consequentemente, né, ele vai ter um plano topográfico de referência naquela altitude.
né? Então, mesmo que eu não esteja interessado em levantamentos georreferenciados, mas eu estou trabalhando em áreas sujeitas a grandes desníveis, né? Então, eu vou ter aí diferentes planos topográficos de referência em diferentes altitudes, né? E isso pode me causar um efeito, né? Pode me causar um erro, por exemplo, no fechamento da poligonal, porque a poligonal não foi toda ela levantada no mesmo plano, numa mesma altitude de referência, né? Então, a gente vai ver depois exercícios, né, nesse sentido, né, exemplos de diferenças que podem ocorrer nesse sentido, tá, da questão do desnível afetando o fechamento da poligonal. Mas, a grosso modo, né, a gente tem, então, basicamente essas duas situações onde essa redução de distâncias se faz necessária. Georreferenciamento, né, então levantamento georreferenciados com estação total, e levantamentos em áreas sujeitas a grandes desníveis, né, a grandes variações de altitude, independente de ser georreferenciado ou não, tá? Bom, e tem ainda uma outra correção, né, que seria converter a distância horizontal em distância elipsoidal ou curva, né, ou seja, considerando aí o efeito da curvatura da Terra, né. Então, por quê? Porque essa primeira correção que a gente viu, né, essa primeira redução, em função da altitude, tá? Então, porque a gente converte a distância horizontal de A para B, da altitude de A para a altitude zero, vamos assim dizer, né? Ou seja, para o nível do mar ou ao geóide, tá? Mas essa distância, ela continua sendo horizontal, né? Ela só foi reduzida em função da altitude. Se eu for considerar que a Terra é curva, né, eu também tenho que transformar ela numa distância elipsoidal, ou uma distância curva, ou seja, adicionar o efeito da curvatura no valor medido, né? Então essa distância ficaria maior, né, do que a distância horizontal de referência, tá? No geóide, no caso, ao nível do mar, né? Bom, em termos práticos, levantamentos com estação total, a gente pode ignorar essa correção, tá, pessoal? Por quê? Porque levantamentos com estação total são distâncias aí da ordem de dezenas ou centenas de metros, no máximo, né, poucos quilômetros, né? Então, para distâncias dessa ordem de magnitude, até poucos quilômetros, né, o efeito da curvatura da Terra ele pode ser perfeitamente negligenciável, tá? Ele vai ser inferior ali a 1 milímetro. Então, a gente não precisa se preocupar com ele, tá? Então, levantamentos com estação total, né, onde a gente não vai ter aí distâncias de vários quilômetros, enfim, a gente não precisa se preocupar com essa redução, tá? Ou seja, a gente vai admitir que essa distância horizontal reduzida ao nível do mar já corresponderia à distância elipsoidal, né, à distância no elipsoide. Por quê? Porque ela é tão curta, né, que o efeito da curvatura ali do elipsoide não seria significativo, né? Então a gente pode aproximar o elipsoide, a grosso modo, como sendo uma superfície plana mesmo, tá? Então, via de regra, né, aqui a gente só vai trabalhar com essa primeira correção, a correção em função da altitude, tá? Converter a distância horizontal de A para B da altitude em que foi medida no ponto de estação para a distância horizontal reduzida ao nível do mar, ou seja, para a altitude zero. Tá? E aí a gente assume que essa altitude, né, reduzida ao nível do mar, né, ou altitude zero, já corresponderia ali à distância elipsoidal. Por quê? Porque ela vai ser curta, né, dezenas, centenas de metros, né, no máximo do máximo, né, poucos quilômetros, e consequentemente o efeito da curvatura da Terra, né, sobre o valor da distância não será significativo. Né? O único efeito que a gente tem de fato é em questão da altitude, tá? Em função aí do não paralelismo das verticais entre os pontos, tá? Bom, de forma geral a teoria é essa, tá, pessoal? Então, não é muito conteúdo teórico, né? Mas o que vocês têm que entender é a sua aplicação, né? A importância na sua aplicação. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com levantamentos já referenciados, ou, né, em áreas sujeitas a grandes desníveis, eu tenho que considerar esses efeitos, né? O efeito que a altitude fornece, né? O efeito que a altitude vai afetar no valor da distância horizontal, tá? Porque, se a gente for parar para pensar um pouquinho mais rigorosamente, olha só que interessante, né? A distância horizontal de A para B, ela será diferente da distância horizontal de B para A, se A e B estiverem em altitudes diferentes, né? Então, olhem só, a distância horizontal de A para B, né, ela foi definida aqui com base, né, naquele plano formado a 90 graus da vertical do ponto A, né, é essa distância aqui. Se
porventura nós instalássemos a estação total no ponto mais alto, no ponto B, e o prisma refletor no ponto mais baixo, no ponto A, o que acontece? A gente teria a vertical do ponto B aqui, e agora a nossa distância horizontal de B para A, ó, medida com a estação total no ponto B, visando o prisma no ponto A, agora ela sairia aqui, ó, a 90 graus, a perpendicular da vertical de A, só que numa altitude mais alta, né, lá em cima. Então, ó, seria essa a distância horizontal aqui, ó, de B para A, essa em verde, que é diferente dessa em preto, que é diferente dessa em azul. Né? Então, quanto maior a altitude de referência, maior vai ser a distância horizontal entre os dois pontos. Tá? Então, isso você tem que ficar claro. Esse é mais um motivo, né, para a gente fazer essa redução das distâncias para uma determinada altitude de referência. Tá? Então, por exemplo, a distância horizontal de B para A é diferente da distância horizontal de... Desculpa, a distância horizontal de A para B é diferente da distância horizontal de B para A, porque eles estão em altitudes diferentes. Mas se eu reduzir ambas para a altitude zero, né, a chamada redução ao nível do mar, aí elas vão ser compatíveis. Né? Compatíveis ali, claro, né, dentro da ordem de precisão das medidas. Né? É óbvio que uma diferença de milímetros é perfeitamente aceitável, por exemplo, em função da precisão do equipamento e tudo mais. Né? Mas, enfim, então esse é mais um motivo, né, a gente compatibilizar, trazer todas as medições para o mesmo plano de referência, né? o mesmo plano de referência, que no caso seria o plano topográfico ao nível do mar, né? que a gente assume ali como coincidente ao elipsoide, em função dessas distâncias não serem tão elevadas assim, né? serem aí em geral da ordem de dezenas ou centenas de metros. Tá? Então, esse conceito, pessoal, né, a redução das distâncias, que é a distância horizontal de A para B, é diferente da distância horizontal de B para A, por exemplo, né? Se a diferença de altitude entre os dois pontos for significativa, por exemplo, né? Então tudo isso tem que estar bem claro para vocês, porque é esse o tipo de conceito, né, que a gente vai adotar daqui para frente, né, nos exercícios então de redução de distâncias, tratamento de distâncias, tá? Então se eu quero fazer levantamentos georreferenciados com estação total, eu tenho que ter em mente esse efeito, né, o efeito que a altitude exerce sobre as distâncias horizontais, em função aí do não paralelismo das verticais, né, do fato da Terra ser curva, né, consequentemente as verticais não serem paralelas, tá? Bom, em termos de formulário, a expressão que a gente vai adotar aqui é uma expressão simplificada, tá? Considerando a Terra esférica, né? É a fórmula que vocês têm ali no capítulo 5 do nosso livro digital, tá? Que é essa daqui, ó. Então, a dn, então a distância reduzida, né, ao nível do mar, ou ao geóide, eu prefiro o termo ao nível do mar, tá? Mas enfim, dn vale a distância horizontal, tá? Distância horizontal lá no plano topográfico de referência da estação, da altitude da estação, vezes o FR. Quem é o FR? É o fator de redução dessa distância em função da altitude que ela foi obtida, tá? Então, o FR vale, nessa aproximação esférica que nós estamos fazendo, né, 1 menos Hzão, onde Hzão é a altitude do ponto de estação, tá, a altitude que foi feita aquela medição, dividido por Rzão M. Rzão M é o raio médio da Terra. Tá? Então, a gente pode aproximar aí como 6.378 quilômetros, né, ou 6.378.000 metros, tá? Uma constante, né? Então, enfim, aqui é uma aproximação esférica que nós fazemos, né? Se nós fôssemos ser devidamente rigorosos, deveríamos considerar a latitude do local, né? Então, essa redução seria diferente em função da latitude, porque o elipsoide é achatado, né? Ao contrário da esfera. Devemos considerar a questão do desvio da vertical, né? Então, mais rigorosamente, a gente deveria reduzir pela altitude elipsoidal até o elipsoide, né? Considerando a direção da normal e não da vertical, mas enfim, né? Então, aqui para o nosso caso, né, para a nossa finalidade, né, um curso técnico de agrimensura, tá, essa simplificação esférica que nós estamos adotando é suficientemente válida para nossos propósitos. Tá? E, enfim, então, com essa expressão, que é relativamente simples, né, a gente reduz a distância horizontal medida para a distância ao nível do mar. Tá? Se a distância fosse significativa, né, de vários quilômetros, nós teríamos ainda que fazer corrigir o efeito da curvatura da Terra. Então, transformar essa distância horizontal reduzida ao nível do mar em distância elipsoidal ou uma distância curva, né? E aí é uma expressão simplificada também, considerando novamente, né,
uma aproximação esférica e não elipsoidal da Terra, enfim, a distância elipsoidal valeria o valor da nossa distância reduzida ao nível do mar, mais esse termo, né, 1,027 vezes o valor dessa distância ao cubo, vezes 10 na menos 15, tá? Então, esse termo aqui, né, para distâncias aí inferiores a 8 km, mais ou menos, inferior a 1 milímetro, tá? Então, pode ser perfeitamente negligenciável quando a gente está falando de levantamentos com estação total. Né? A estação total não vai fazer aí medições de 10 km ou mais, tá? Numa única distância, né? Numa única visada. Então, enfim, essa distância horizontal reduzida ao nível do mar, que a gente está chamando de DN, já corresponde aqui, né, à nossa distância elipsoidal na prática, né, em levantamentos com estação total, tá? Porque essa distância é muito curta, né, para que se tenha um efeito significativo ali da curvatura terrestre, tá? Então, a grosso modo, é isso, pessoal. Em termos de teoria, é isso. É esses conceitos, tá? E essas duas expressões simples, né? Distância reduzida ao nível do mar vale a distância horizontal, né, na altitude do ponto de estação, vezes o FR, vezes o fator de redução. O fator de redução vale 1 menos a altitude do ponto de estação, tá, onde foi feita aquela medição, dividido pelo raio médio da Terra. Tá? E com isso a gente reduz as distâncias das altitudes em que foram levantadas, né, com a estação total, para essa altitude zero, por assim dizer, né, que corresponderia ali ao nível do mar. Tá? Com isso a gente consegue fazer aí a compatibilização, então, né, entre distâncias medidas em diferentes altitudes, em diferentes planos topográficos, para depois obter posições já referenciadas, por exemplo, latitude e longitude, né, dos pontos, ou simplesmente ter um bom fechamento de uma poligonal que vai ser desenvolvida em relevo acidentado, né, independente do sistema ser já referenciado ou não. Tá?